Olá, amigo! Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa, Espiritismo Agora, com a série Mediunidade. Neste programa, nós iremos tratar de um dos assuntos mais interessantes e importantes do conhecimento espírita, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, mediunidade. O assunto mediunidade vem ao nosso programa primeiramente com a figura de Allan Kardec. Vamos lembrar que Allan Kardec escreveu em 1861 e publicou nesse ano o Livro dos Médiuns, uma das obras mais importantes para tratar da comunicação entre os homens e os espíritos. Em 1861, Allan Kardec, em janeiro desse ano, ele publica na cidade de Paris o Livro dos Médiuns. Anteriormente, ele havia publicado o Livro dos Espíritos, em 1857. No ano de 2011, o Livro dos Médiuns completou 150 anos. Foram realizadas várias conferências, vários eventos, muitas publicações no mundo inteiro para comemorar o lançamento dessa importante obra. Vamos também lembrar aqui em nosso programa um conceito que Allan Kardec desenvolveu de que a mediunidade é uma lei natural. Mediunidade é uma lei natural. E é uma lei natural da comunicabilidade. Pertence à área da comunicação. Comunicação entre os homens e os espíritos. Os espíritos são as almas dos homens que já viveram aqui na Terra, conforme expõe a doutrina espírita. Na tela vocês estão observando, tendo a oportunidade de observar, uma foto, uma ilustração, melhor dizendo, de uma reunião onde os homens se comunicavam com os espíritos. Essa ilustração é do início do século XIX. O Livro dos Médiuns, ele contém 32 capítulos que Allan Kardec escreveu destinados a um objetivo bastante interessante, porque Allan Kardec recebeu em Paris uma quantidade muito grande de solicitações de pessoas que queriam organizar grupos e tratar desse assunto de mediunidade. Então, com o passar do tempo, Allan Kardec achou interessante, depois da publicação do Livro dos Espíritos, em editar essa obra. O Livro dos Médiuns é destinado aos médiuns, e por isso que tem esse nome, mas também aos dirigentes, às pessoas que são responsáveis pela organização, direção e funcionamento das comunicações com os espíritos. Na abertura dessa obra, Allan Kardec vai desenvolver o tema mediunidade segundo o conceito espírita. O que é mediunidade? É uma palavra que aparece com certeza para ilustrar um conceito bastante doutrinário. Ela vem de uma palavra latina, medium, e significa médium intermediário. Então, mediunidade, qualidade de quem é médium, Então, nós temos no Espiritismo a explicação de que mediunidade significa uma faculdade natural de quem pode servir de intermediário com os espíritos. Então, é uma faculdade do ser humano. Se nós preferirmos, do homem, do espírito enquanto encarnado. Só quando o espírito está encarnado é que ele realmente usa essa faculdade humana, faculdade de intermediação com os espíritos. Quando nós usamos a palavra espíritos, queremos dizer dos homens, mas depois da morte física, dos espíritos desencarnados, como nós chamamos na doutrina espírita. E, para reforçar, somente os seres humanos possuem essa faculdade. Nós teremos que comentar um pouco a respeito desse assunto ligado com o ser humano que é médium, então nós voltaremos a esse reforço conceitual sobre essa faculdade.
No livro dos Espíritos, quando nós abrimos o livro dos Espíritos, lá na pergunta 459, nós vamos nos defrontar com uma questão escrita e apresentada por Allan Kardec muito interessante. É a questão de número 459. Ele faz esta pergunta: os espíritos podem influir em nossos pensamentos e em nossos atos? Isto é, ele quer saber se os espíritos podem influir e influenciar as pessoas encarnadas através dos pensamentos e também do comportamento, das atitudes. E a resposta é muito interessante. E eu peço a você, querido amigo, que está nos assistindo, que abra o livro dos Espíritos e verifique isso com particular interesse. Eles respondem assim: muito mais do que vocês podem supor. Influem os Espíritos a tal ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. Essa é a resposta dada pelos Espíritos a Allan Kardec. Bem, aí sobra uma pergunta muito interessante. Como é que é possível os espíritos desencarnados influenciarem e influírem nos pensamentos e nas atitudes dos encarnados? Muito importante fazer essa pergunta, porque se nós, com interesse, atenção e cuidado, entendermos isto, ficará mais fácil nós conhecermos a realidade espiritual, a realidade daqueles que partiram da Terra e que agora convivem conosco. Vamos então, para ilustrar esse pensamento, imaginar, já que nós falamos de comunicação, comunicabilidade, e que realmente a mediunidade existe exatamente para proporcionar a ligação dos homens com os espíritos. Vamos imaginar esse assunto ligado com a comunicação através do telefone. O telefone foi inventado para atender a uma necessidade da comunicação dos homens. Nós nos ligamos e alguém do outro lado recebe esta ligação e conversa conosco. Então, entendendo isto, nós vamos perceber que é uma faculdade que facilita o intercâmbio entre os homens e os espíritos. Mediunidade só existe para que o ser humano fale, se comunique com os espíritos. Imaginemos então um telefone ligando, tocando para uma casa, e naquela casa alguém atendendo, duas pessoas conversando. Se eu pensar na mediunidade como instrumento de comunicação, nós veremos que é muito simples e fácil então entender por que nós somos médiuns do ponto de vista geral, conforme assevera o Espiritismo, conforme diz a doutrina espírita. Outro fato muito importante de destacar é que o Espiritismo, lá no Livro dos Médiuns, através de Allan Kardec, escreve, assinala que todas as pessoas são médiuns, todas, indistintamente. Nasceu para este mundo, possui a faculdade mediúnica, possui o equipamento, o recurso, o instrumento para se comunicar com os espíritos. E nós vimos lá que uma das finalidades é a influência e a influenciação sobre os encarnados. Então, vamos imaginar agora como é que funciona esse assunto ligado com a interação, interatividade entre os homens e os espíritos através da mediunidade. Vocês estão vendo aí na tela duas figuras. Uma ilustração que serve para ajudar a entender como é que funciona essa intermediação. O encarnado de um lado e o espírito desencarnado de outro. O espírito desencarnado, ele se aproxima pela lei de sintonia, pela lei de envolvimento, aproximação, sintonia, envolvimento e comunicação. Através do pensamento, o espírito, ele se liga ao médium. Através do pensamento, o espírito se liga ao médium, desencarnado com o encarnado. Emite, através das ondas do pensamento, as suas sugestões, o seu desejo, os seus interesses. E o encarnado
responde. Pode acontecer que o encarnado aceite a sugestão do espírito, aceite a ligação do espírito, mas pode ser também que o encarnado não aceite. A vontade do encarnado, do médium, está sempre acionada, a vontade. Ela determina se a pessoa quer ou não se ligar com os espíritos, quer ou não aceitar as sugestões, a comunicação, a manifestação, o envolvimento do espírito. Não é o espírito que determina, é o ser encarnado. Por isso que nós falamos que ele é intermediário. Através da aceitação das sugestões, então nós temos um processo aberto, viável, da possibilidade do espírito que está desencarnado de se comunicar através de um encarnado. E isso se passa 24 horas por dia. 24 horas no dia de um encarnado, os espíritos estão ali encaminhando os seus pensamentos, propondo as suas sugestões. Cabe ao encarnado aceitar ou não. Eu já falei isso algumas vezes para ficar bem evidente que a vontade do encarnado ela é respeitada em todos os momentos. E isto tem tudo a ver com a chamada lei do livre-arbítrio. Lei do livre-arbítrio. Espírito nenhum pode comandar, pode modificar a lei do livre-arbítrio. Então, no campo da aceitação das sugestões, nós temos ali a possibilidade de verificar se o encarnado está ou não aceitando as ideias, sugestões, pensamentos e reflexões do espírito desencarnado. Allan Kardec, ele classificou a mediunidade para facilitar o nosso entendimento, abrindo o livro dos médiuns, e é um livro que nós recomendamos a todas as pessoas que querem estudar esse assunto em profundidade. Aliás, é bom que nós falemos o seguinte: para entender tudo sobre mediunidade, nós temos que nos reportar a essa importante obra. O livro dos médiuns deve ser o livro de cabeceira de todas as pessoas que estudam o Espiritismo, porque essa obra ela tem o cunho teórico e também prático de orientação. Esse assunto ligado com a classificação da mediunidade nós vamos deixar para o nosso próximo programa, para facilitar o nosso estudo de maneira completa. Entender que Allan Kardec conceitua, então, a mediunidade, em primeira mão, como sendo a faculdade de intermediação entre os dois lados da vida, que o médium é o intermediário dos espíritos e que, por intermédio do médium ou dos médiuns, os espíritos podem conversar com os seres humanos. Esta é a nossa proposta aqui em nosso primeiro programa para estudarmos mediunidade em Espiritismo agora. Pela sua boa atenção, nós agradecemos muito e desejamos convidá-lo para o nosso próximo programa.